Deixa eu então trazer essa questão dos brasileiros em Gaza. Aquela sexta lista tão aguardada e tão esperada saiu, isso é em nome dos brasileiros. Dos 24 brasileiros, mais 10 pessoas que são ligadas a eles, né, não têm, portanto, autorização para deixar a região da faixa de Gaza rumo ao Egito. Eles só querem ter a possibilidade de sair do fogo cruzado e voltar aqui para o Brasil, mas isso não está sendo permitido pelas autoridades egípcias e israelenses, que estão fazendo essa liberação pela passagem de Rafah de forma coordenada. O chanceler Mauro Vieira tinha dado uma expectativa, ouvindo autoridades israelenses, de que de hoje não passava e que essa autorização viria, mas isso não aconteceu. Existe sim uma expectativa de que na quinta eles sejam liberados, mas essa história a gente infelizmente já ouviu. Ô Bosco, que situação mais triste desses nossos irmãos brasileiros e esses próximos também a eles, familiares deles, palestinos, que tentam vir para o Brasil. Não estamos falando de um grupo de centenas de pessoas, são 34, né, Bosco? Não estamos te Pois ouvindo, é, Bosco. pois é, Agora sim. Afonso. Você sabe que hoje, já de madrugada, né? Depois que eu me levantei aqui mais cedo, de madrugada, encontrei a mensagem do nosso embaixador lá na Cisjordânia, que é o Alessandro Candeias, que todo dia ele municia os jornalistas aqui com várias informações de lá, e ele já num tom assim bem lamentoso, né? Ele foi bem assim lacônico. Saiu a lista com, até botou aqui a lista de hoje, né? Saiu a lista com Alemanha, Canadá, Estados Unidos, Filipinas e Romênia e Ucrânia. Ainda não estamos nela, né? Então a Alemanha foram 75, Canadá 40, Estados Unidos mais 100, Filipinas 107, Romênia 51 e Ucrânia 228. E nós somos só 30, né, Afonso? A gente não consegue sair, né? Isso já está causando. Eu soube que ontem, pela primeira vez, o embaixador Mauro Vieira, nosso chanceler, demonstrou assim aquilo que eu falei, né? A diplomacia ela tem graus de manifestação, né? E a dele ontem já foi bastante crítica, então significa que o Israel está esticando a corda mesmo e isso está causando um problema, inclusive porque o Brasil é um dos países onde a comunidade israelita tem uma presença muito forte, né? Uma relação muito fraterna com o país historicamente e muita influência na nossa vida social também. Então, o Brasil se ressente mesmo agora desse tratamento que está sendo conferido aos nossos sitiados lá, né? Porque quem está ali é prisioneiro de guerra, né? Prisioneiro a céu aberto, mas é refém da guerra, não é de um estado ou de outro. Então, essa demora é sempre muito lamentável, porque trata-se, para quem está vivendo a situação, de um estado de agonia permanente, né? Cada dia a situação é mais dramática. Ô Bosco, nós temos uma fala do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ontem. Ele participou de um evento da Apex Brasil, de promoção de exportações, e falou sobre a situação no Conselho de Segurança da ONU. No mês passado, o Brasil presidiu este conselho e não conseguiu chegar a lugar nenhum, e ele lamentou muito isso, de ser lamentável, nas palavras dele. Vamos ouvir, Paty? A estabilidade regional e internacional são essenciais para a prosperidade e o desenvolvimento. Em outubro, ocupamos a presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que coincidiu com os trágicos desenvolvimentos em Israel e na faixa de Gaza. Mobilizamos todos os nossos esforços para reverter a paralisia do principal órgão do sistema multilateral em favor de uma solução para a alarmante situação humanitária na região. É lamentável, além de moralmente inaceitável, que uma vez mais o Conselho de Segurança não tenha conseguido estar à altura do seu nobre mandato.
É isso, Bosco. Foi duro mesmo em relação ao Conselho de Segurança da ONU. Queria que você trouxesse um pouco para a gente essa nova fase, vamos dizer assim, da diplomacia brasileira, que está mostrando insatisfação tanto com a questão dos nossos brasileiros que estão lá em Gaza e também com esses organismos geopolíticos que não estão dando as respostas devidas, né? Então, a diplomacia brasileira, Afonso, sem nenhuma sombra de dúvida, e aqui são fatos, né, ela retomou a sua visibilidade nesse cenário internacional porque se distanciou daquele critério que orientou a chancelaria brasileira no governo passado, que foi um critério de exclusão, né? Pela via ideológica, o Brasil se colocou no governo passado de forma eliminativa, quer dizer, seletiva e negativa, ou seja, os países, os governos da hora que não tivessem a mesma linha ideológica eram deixados de lado quando não hostilizados, como foi o caso dos nossos vizinhos aqui. Então, nesse governo atual, a diplomacia brasileira retoma esse papel seu no cenário internacional e há, como disse o embaixador Mauro Vieira, o chanceler, essa coincidência entre a hora que o Brasil assume a presidência do Conselho de Segurança coincide com a guerra. Então, o Brasil reiterou a linha diplomática histórica do nosso Itamaraty ao pregar a neutralidade, o respeito à soberania dos países, neutralidade, e buscar sempre o caminho da paz, da diplomacia e do diálogo. E isso se transformou numa resolução que estava muito bem preparada, tanto assim que não passou por causa do veto americano, né? E entendemos por que esse veto está sendo colocado, porque foi uma posição de aval incondicional dos Estados Unidos a essa reação que hoje o mundo todo classifica e condena como desproporcional, né, de Israel. Reconhecido o seu direito de defesa, reconhecido o ataque terrorista que o vitimou, as vozes consensuais são de que Israel deveria ser mais estratégico e cirúrgico na sua reação, especialmente agora, já distanciado daquele 7 de outubro, e depois de ter produzido já a guerra mais de 10 mil mortes. Não é? Então seria a hora de se insistir nessa postura por parte de Israel, que também não é uma postura só de fora para dentro de Israel. Dentro de Israel, todos aqui têm acompanhado, têm visto que dentro de Israel, que já vinha antes do ataque terrorista, sofrer um governo muito contestado, né? Isso agora ganhou uma nova temperatura internamente. A reação a essa orientação do governo Netanyahu é muito intensa. Já há protestos mesmo dentro de Israel em relação a isso, mas Israel segue nesse seu propósito de não cessar fogo, não é? E de tornar a saída dos civis extremamente dolorosa, angustiante, e mesmo com danos à integridade física das pessoas, né, quando não protagoniza episódios de matança indiscriminada, como foi no caso daquele comboio de ambulâncias, né, para ficar num episódio em que Israel reconheceu que ele foi o autor daquele bombardeio. Ô, Bosco, Então, sim. Pode falar, Afonso. Não, na verdade eu ia pedir para a Paty mostrar para a gente o vídeo de um brasileiro que está neste grupo de 34 que querem vir para o Brasil, que é um vídeo que chama muito a atenção, né, Bosco? Como é uma situação muito vulnerável que eles estão, e o Hassan descrevendo isso, com certeza, nos aproxima um pouco da situação que eles estão vivendo. Ele que aguarda lá em Khan Yunis uma autorização para deixar a faixa de Gaza. Vamos acompanhar esse vídeo?
Gente, estou aqui na casa. A gente chegou numa casa da minha irmã. A minha mãe está fazendo pão nesse forno da linha. Pão cru e a pão assado. E é esse o pão. O mais difícil para a gente achar é achar papelão, madeiras para fazer sabão. O mais difícil ainda é a farinha. Farinha vocês não encontram. O saco da farinha tava 40, por exemplo, 40 reais, hoje 150, 200, 300 reais a gente não acha. Muito complicado, sofrimento, cada um dia chega pior que o outro. O água, a gente já não tem água encanada, nem água mineral. Água mineral a gente não encontra agora, de jeito nenhum. A gente está tomando água encanada, só teremos para poucos dias. Energia, hoje 31 dias. A gente sem energia. O mais difícil agora é encontrar alimentação. Isso é quase impossível. Além da guerra, do bombardeio e do sofrimento do bombardeio, outro sofrimento da comida. Muita gente passa fome. Muita gente passa fome. Eu tenho esse pão. Esse pão agora, para você encontrar outra guerra. Minha mãe fez esse pão. E para mais ou menos 40 pessoas na casa aqui, da casa da minha irmã. Nem dá para 1, 2 dias, nem dá. Tanta gente. Tem nem o que falar, né? Quando a gente mostra vídeos assim, a gente consegue ainda entender um pouco mais a situação de privação que eles estão passando. E cabe, claro, sempre questionar. Já não passou da hora deles serem liberados e possam então voltar ao Brasil? Estão lá passando essa situação, já vimos outros relatos também, por exemplo, deles chorando mesmo de que as bombas passam perto deles, não foram atingidos por bomba, mas podem morrer de fome e de sede. É tudo muito duro da gente falar aqui também, né, Bolso? Pois esse vídeo, Afonso, reflete bem a angústia, né? Que, aliás, é o nosso infoponte de hoje, né? O que esse vídeo transmite é essa angústia da espera, pior do que você não ter, do que a indefinição da espera, as perspectivas diariamente quebradas, né? Porque Israel tem marcado datas para a saída dos brasileiros e quebrado essas datas, né? Então isso é pior do que uma espera indefinida, porque você cria a expectativa de você sair e ela não acontece, né? Enquanto isso, a escassez própria das guerras, quer dizer, começa a faltar coisas. Você vê aí que mesmo a 300 reais você não consegue encontrar um pacote de farinha. É a escassez mesmo. A água mineral é um luxo a essa altura, né? E o acúmulo de pessoas, quer dizer, é uma procura muito maior do que uma oferta, uma procura por gente com fome, com sede, enfim, e o estresse da trilha sonora da guerra, né, das bombas, enfim, realmente é um castigo manter essas pessoas indefinidamente aí, Afonso, porque não se justifica, né? É um número preciso de pessoas, um grupo pequeno, né, que já teve uma longa espera lá naquela escola, a gente se lembra, lá no norte de Gaza, né, de onde saíram também, com Israel prometendo que sairiam, corredor humanitário e tal, e acabaram tendo que sair por decisão própria assim que explodiu uma bomba num prédio ao lado, o que fez com que eles concluíssem que nada era mais perigoso do que estar ali, então foram embora, correram risco. Então já vem de lá essa angústia, esse estresse. E agora são poucas pessoas, quer dizer, já identificadas, o avião brasileiro já do outro lado esperando. É uma demora que realmente é difícil de explicar porque esse grupo, que talvez seja o grupo mais claramente inofensivo, né, está ali por último. Já passaram, os Estados Unidos ontem passaram mais 100, na primeira leva já tinham passado 400. Então, é um negócio realmente muito, muito, muito descompensado, né? Vamos dizer assim. Pois é. Vamos ver se amanhã sai mesmo, né? Pois é, Bosco.